Boa noite a todos. Vamos orar então, primeiramente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, e de podermos estar louvando, glorificando a Ti, Senhor, e neste momento estudando a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, para que sejamos realmente, Senhor Deus, empenhados, Senhor, em conhecer, não só conhecer, mas em viver a Tua palavra, Senhor, principalmente. Que a Tua palavra se faça realmente fundamento, Senhor, seja algo realmente impresso em nossas vidas. E realmente transforma-nos, Senhor, e faz-nos a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. E ajuda-nos também em transmitirmos aqui a Tua palavra. Em Teu nome, amém, Senhor. Bem, meus irmãos, vamos abrir aqui, primeiramente, nossas Bíblias em Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. E diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Amém. Este trecho, meus irmãos, ele se refere à queda de Satanás. Esse contexto aqui, que nós lemos aqui em Isaías, ele se referia a um contexto também de uma outra condição do povo lá da Babilônia que queria levar os judeus em cativeiro. Mas, nesse caso especificamente, o que nós lemos se refere a Lúcifer. Então, Lúcifer era um anjo que Deus havia designado como o líder lá do louvor, e só que ele se rebelou, ele se voltou contra Deus e ele foi destituído, da sua condição, e ele arrastou uma parte dos anjos do céu. Mas a principal situação aqui, a gente pode até ler também, só para complementar, em Ezequiel 28, só para complementar aqui a nossa leitura, Ezequiel 28, versículo 13. E diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as
Oi? 13. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aqui ele continua, mas eu não vou me estender muito não. Tá? Então, meus irmãos, houve essa queda de Lúcifer, e atualmente a gente vive num mundo, né, onde se fala muito do relativismo. Né? Eu queria até falar um pouquinho, até a minha área é engenharia, e eu lido com física, também sou da área acadêmica. Né? E o que acontece? Né? Quando, falar um pouquinho aqui, bem pouquinho, né? Quando Einstein fez lá a teoria lá da relatividade, né? Ele mostrou basicamente, né? Na verdade, a teoria da relatividade é um negócio bem amplo, tem a teoria da relatividade geral e restrita, né? Mas o que ele mostrou é que o que o Isaac Newton tinha descoberto lá atrás, no século XVII, lá, né? Que não era bem assim, quer dizer, a coisa que Newton descobriu, que era um gênio também, que era um pouquinho diferente. Quer dizer, na verdade, se a gente for traduzir isso de outra maneira, é como se Einstein dissesse assim, ó Newton, você era muito bom, mas você não viu isso aqui. Quer dizer, na verdade, esse relativismo, essa relatividade, se a gente for colocar em outras palavras, quer dizer o seguinte, ó, não é bem assim, tá? Agora, nos dias atuais, em dias mais recentes, né, a gente encontra aí um termo, né, chamado relativismo, que o pessoal, de repente, não sei, interpreto eu, que pegou-se a ideia da teoria da relatividade e começou-se a estender isso aí para as relações humanas, sociais, etc. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, o que Einstein fez não é bem assim, aquilo recebeu um nome de teoria da relatividade, mas, se você levar ao pé da letra, na verdade, ele corrigiu o que Newton fez. Né? Agora, tudo bem, tinha que ter um nome, deram um nome, teoria da relatividade. Né? E, posteriormente, começou-se a estender a palavra relativismo para todas as coisas. O relativismo, basicamente, o que ele significa? Ele prega que tudo tem que ser questionado, tudo tem que ser analisado, e não existe uma verdade absoluta. Quer dizer, existem diversas verdades, e a verdade depende do ponto de vista. Tá? Bom, meus irmãos, isso aí, inclusive, levado a uma condição extrema, inclusive, relativiza, inclusive, a própria Bíblia. Coloca a Bíblia em questão e diz o seguinte, olha, a Bíblia não é a única verdade, existem outras verdades. Tá? Então, essa questão desse relativismo, quer dizer, essa ideia humana, né, ela, se a gente for seguir, né, o quisermos ser realmente relativistas, né, a gente vai, ou pode ir a ponto, podemos chegar a ponto de questionar a Bíblia. E isso a gente sabe que foi o que Lúcifer quis fazer. Então, ele quis instituir algo diferente, uma rebelião, e ele se revoltou contra Deus. Ele queria fazer algo diferente. Né? Então, assim, se nós cremos que realmente existe uma regra de fé e conduta
essa regra de fé e conduta é a Bíblia, não há um relativismo nesse entendimento. Há algo absoluto. Então, existe algo absoluto chamado Palavra de Deus. Tá? Já que eu falei de física, eu vou falar até um pouquinho mais aqui, porque existe até uma outra coisa que eu acho legal comentar, que é a temperatura absoluta. Não sei se você ouviu falar do Kelvin, né? Temperatura Kelvin, Lord Kelvin, enfim. Esse cara foi um cientista, esse Kelvin, né? E o que ele também mostrou? Que quando você chega ao zero absoluto, quer dizer, existe uma temperatura absoluta, tá? O zero significa o seguinte: a matéria para, literalmente. O elétron para de se mexer e acabou, para tudo. Tá? Então, assim, tudo bem, é uma teoria lá, que alguém fez. Tá? Mas é uma coisa que é tida por absoluta, ninguém questiona. Tá? Então, essa coisa de relativo absoluto também é relativo. Isso aí muda. Tá? Então, não é, porque isso aqui é relativo. Então, até o relativismo é relativo. Então, se disser, amanhã vão dizer que o relativismo também não é verdade. A moda é outra. Né? Agora, a gente não pode seguir e se guiar por coisas de moda. Ou seja, não estou falando do vestir, não é isso. Eu estou falando da moda social, ou da moda de teoria social ou de verdade que se coloca que nós temos que viver, porque isso aí que tem que ser assim. Né? Isso aí, no meu entender, é uma certa ditadura, é uma certa imposição. Né? Agora, nós cremos realmente que a palavra de Deus ela é a verdade, ela é a nossa regra de fé. Porque, de fato, meus irmãos, quando o homem ele tenta levar as coisas pelo pouco que ele sabe, ou dizer que aquilo é uma verdade, ele sempre se dá mal. Então, a gente tem que entender o seguinte, que nosso Papai do Céu, ele criou tudo, ele sabe de todas as coisas, nós estamos aprendendo, e nós temos que ter a humildade de entender que nós somos ignorantes. Então, até as teorias que nós fazemos, todas são dignas de serem questionadas um dia. Isso não existem. Nesse ponto, não há verdades absolutas. No conhecimento humano, não há. Agora, na palavra de Deus, não há relativismo. Isso é algo absoluto. Existe uma diferença. O nosso conhecimento é relativo. Isso é questionável. Tanto é que Einstein questionou Newton. Agora, estou falando de conhecimento humano, estou falando de teoria humana. Então, quando alguém fala que existe uma teoria de relativismo moral ou social, ou nome você queira dar, enfim, existem vários, ou cultural, né? Tudo bem, isso são teorias, são ideias. Agora, nós temos, meus irmãos, ter cuidado em não levar certas teorias do mundo para a nossa vida, certas visões de mundo. Tá? Então, esse relativismo, a Bíblia fala até que nós temos que pesar todas as coisas. Não é que a gente não tenha que conhecer, não, vamos ver, vamos conhecer. Agora, olhar e analisar sob o ponto de vista bíblico, o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente aprendeu que é o que? A nossa regra de fé e conduta. Então, é o que nós cremos. E também, assim, a renovação da nossa mente também vem através dessa palavra. A renovação é a gente, digamos assim, a gente renovar até no sentido amplo, da gente até atualizar as nossas ideias. Então, a Bíblia é o nosso norte, eu diria, numa palavra mais atual, num termo atual, é o nosso GPS, vamos falar assim, né? Antigamente era a bússola, hoje em dia é o GPS, né? Então, enfim, é a nossa referência, de fato, né? Então, quando o diabo ele se rebelou, ele queria realmente instituir algo diferente. Ele queria falar, não é Deus que manda, eu que quero mandar aqui nesse pedaço, eu que vou mandar. Então, era isso que
que Lúcifer queria fazer. E Deus, como diz assim, cortou as asas, né, digamos assim, do sentido, né, figurado, né, e tirou Lúcifer ali do convívio com Deus. E ele quis estabelecer, conforme nós lemos aqui, um trono acima do trono de Deus. Trono significa autoridade. Ele queria ter a autoridade, ele queria, digamos assim, ter o poder que Deus realmente tinha lá na ocasião. Ou seja, ele queria ter autoridade. Essa era a questão lá de Lúcifer. E ele foi um usurpador. Usurpador é aquele que toma algo que não é seu. É realmente em outras palavras, ele é um ladrão. E quando nós servimos a Deus, meus irmãos, a palavra rebelião, ela não pode fazer parte da do nosso linguajar. Então, quando nós vemos, aliás, é uma confusão, né? Eu nem vou entrar muito lá em política, enfim. Mas, falando um pouco, né? Cabe falar, porque isso é mencionado na Bíblia, né? Há autoridades no nosso convívio. Eu mesmo, agora eu estou semi-aposentado, mas quando eu trabalhava lá na Petrobras, por exemplo, eu tinha um chefe, né? E eu tive foi um dos últimos chefes que eu tive, eu acho que foi o pior gerente que eu tive. Mas Deus, eu creio que Deus o colocou lá, isso é bíblico. Deus o colocou lá, eu orava por ele. Depois Deus o tirou e botou um muito melhor do que ele, né? E eu diria assim, que eu até sofri muito, de certo modo, né? Mas eu nunca me rebelei por isso. Eu nunca eu me lancei ou questionei essa pessoa, né? Por quê? Porque eu creio que Deus havia permitido que ele estivesse lá. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que isso... Enfim, mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que reconhecer, isso é reconhecimento, meus irmãos, que toda autoridade procede de Deus. Então, se você tem um chefe, ou uma causa na justiça, enfim, tem um juiz lá que você sabe que não é honesto, saiba que Deus permitiu que ele estivesse lá. Não é que Deus concorda com o erro, ou Deus concorda com a corrupção, ou concorda com qualquer atitude questionável de qualquer líder que você pense, tá? Mas aquela pessoa está ali porque Deus permitiu assim. E se nós não reconhecemos essa palavra que é bíblica, que toda a autoridade procede de Deus, a gente está o quê? A gente está fora dessa regra aqui. Então não existe relativismo, dizer, isso é relativo. Não, isso não é relativo. A Bíblia diz assim e assim o é. Então a gente escolhe, ou a gente segue aqui, ou a gente segue o relativismo, né? Então nós temos que escolher, né, o relativismo ou a Bíblia, que eu nem falo que é absoluto, eu acho que é mais do que o absoluto, né? Absoluto é um termo humano, né? É algo que é perfeito, até talvez as palavras humanas muitas vezes são insuficientes para expressar algo realmente, mas é algo realmente assim que transcende a nossa possibilidade até de expressão. Eu acho até interessante, porque o judeu, ele não fala o nome de Deus, ele não pronuncia, porque eu acho até interessante, porque para mim é como se eu não tivesse uma palavra que eu conseguisse expressar Deus. Eu não consigo conter Deus numa palavra. Eu acho interessante, do ponto de vista até romântico, vamos colocar assim, né? Mas, de fato, meus irmãos, muitas vezes a gente tenta relativizar ou tenta conter as coisas com a nossa terminologia ou com a nossa classificação e nosso conhecimento. Deus não é assim, meus irmãos. Deus não se contém ou não se limita aos nossos conceitos, às nossas ideias. Deus é muito maior. Então, se nós não reconhecemos a nossa incapacidade,
nós não reconhecemos a nossa ignorância, a gente não vai aprender realmente aquilo que Deus quer nos ensinar. Se nós nos colocarmos até numa atitude de que isso aqui é relativo, isso aqui é verdade, a gente vai ficar com essa verdade aqui, e não a verdade. Então nós temos que escolher qual verdade verdade eu falo entre aspas, porque essa é a verdade. Essa aqui é uma verdade entre aspas. Então nós temos que escolher. Tá? Então não é relativismo, é algo que realmente transcende esses conceitos. Meus irmãos, então, todo poder e autoridade, eles procedem de Deus, e eles pertencem a Deus. E quando nós reconhecemos que esse princípio é um princípio bíblico, e passamos a viver segundo esse princípio, nós realmente temos que reavaliar muitas coisas, as nossas relações, a maneira como nós lidamos com as pessoas, a maneira como a gente decide, a maneira como a gente, inclusive, enxerga a outra pessoa. Quando a gente enxerga que tudo realmente depende dessa autoridade que Deus instituiu, autoridade bíblica. Quando Jesus ele foi tentado, né, quando a gente lê lá nos evangelhos, né, Satanás ofereceu, chegou para Jesus e ofereceu o quê? Todos os reinos da terra, se ele o adorasse. Agora, mas assim, claro que a gente sabe da história, Jesus repreendeu o diabo, né? Mas muitas vezes, meus irmãos, há pessoas que diante de uma oferta similar, elas cedem. Tá? Então existem vários reinos na terra. Então você tem o reino do lado do poder, tem gente que se vende por poder, tem gente que se vende por dinheiro, tem gente que se vende por sexo. Um dia Deus mostrou para nós, quando a igreja estava começando, que 3 coisas destroem a obra de Deus: o sexo, poder e autoridade, briga de poder. Então, isso Deus mostrou para nós assim, bem lá no início. E são coisas, acho que Deus falou, olha, muito cuidado com essas 3 coisas. E eu diria até que existem mais coisas. Mas acho que essas 3 aí são, digamos assim, aquelas coisas que matam mais, assim, talvez na probabilidade de Deus. Eu não sei como é que é, mas enfim. Isso aí um dia eu saberei. Mas, então, meus irmãos, quando o homem ele entra nessa, quando ele aceita isso, ou quando a gente aceita uma teoria dessa, que muitas são satânicas, tá? A gente está compartilhando de um mesmo espírito de rebelião. Quer dizer, é um espírito de alguém que se rebela ou se rebelou contra Deus. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós assumimos como regra de conduta para nossas vidas, para nós não tomarmos para nós regras que realmente estão contra a palavra de Deus, realmente, de fato, no mesmo espírito de usurpação e de mentira que o diabo tinha e tem até hoje. Que essa obra de Satanás é roubar, matar e destruir. Quando nós pregamos o Evangelho, meus irmãos, a Bíblia mostra até essa figura, né, que a gente finca estacas, a gente marca territórios. Então, quando a gente utiliza uma estaca errada, uma estaca falsa, enfim, uma demarcação ruim, a gente não está demarcando o reino de Deus, a gente está demarcando outra coisa. Se eu digo assim, não, aqui, sei lá, na minha igreja aqui, sei lá, eu vou fazer reunião social,
aqui eu vou fazer um grupo não sei o quê, papapá. Quer dizer, eu estou usando o quê? Estacas falsas. Eu não estou demarcando para o reino de Deus. Eu estou demarcando outra coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com qual evangelho que nós estamos pregando, que estacas nós estamos fincando, o que nós estamos estabelecendo, qual território nós estamos delimitando. Então, isso aí é importante, meus irmãos, porque o mundo jaz no maligno e nós temos que ser a diferença. Nós não temos que ser iguais, cópias do mundo. Nós não temos que seguir ideias do mundo. Não é que a gente não tenha que ouvir, enfim, temos que ouvir sim e conversar. Mas nós podemos, meus irmãos, na palavra de Deus, realmente levar algo diferente do que o mundo oferece. E é isso que Deus espera de nós. O mundo quer algo diferente, meus irmãos. O mundo não quer mesmice. O mundo quer algo diferente. E algo diferente está aqui na palavra de Deus. É isso que a gente tem que seguir. Isso é o diferente. Isso é o diferencial. Não é a gente repetir coisas que estão aí. Coisas erradas até, né? Então, o princípio de autoridade, meus irmãos, ele já está aqui. Nós não temos que reestabelecer nada. Nós não temos que relativizar nada. Tá? Então, Einstein não se aplica à palavra de Deus. Não existe relativismo aqui. Tá? É claro que nós temos que aprender. Não estou dizendo que nós não precisemos melhorar. Não estou dizendo isso. Mas a nossa regra, a nossa base de aprendizado, o que nós temos que seguir é esta palavra. Nós não temos que nos alimentar de coisas que não se baseiam na palavra de Deus. E até além, coisas que na base e em princípio questionam a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, existe muita controvérsia até sobre o que é certo, o que é errado, né? Quem que deve ter autoridade, né? Então, hoje em dia, se questiona até pastores, né, líderes. A gente vê lá na Europa, por exemplo, né, países que lideraram um movimento de missionário, por exemplo, lá na Inglaterra, tem igrejas fechando. Lá na Alemanha tem igrejas que estão virando museus. Eu não sei se é verdade, dizem que lá na França, isso que a gente viu, eu não sei, eu não vou falar que isso é verdade, porque eu não tenho elementos para afirmar isso. Mas dizem que as pessoas lá estão destruindo a igreja. Não sei, não estou falando, não estou afirmando. Tá? Agora, a gente sabe, fato, isso é fato, tá? Que igrejas estão virando museus. Tá? Então, o que está acontecendo? Isso está se relativizando o Evangelho. Então, o que eram nações que foram o berço do movimento evangélico, o próprio movimento missionário, né, no mundo, essas nações estão, de certo modo, estão definhando do ponto de vista espiritual. E esse relativismo, ele tem assim uma contribuição muito forte nesse sentido. Existe muito ceticismo em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, na medida em que a gente permite que o princípio de autoridade ele ocupe a nossa vida, o Senhor ele assume maior domínio em nossa vida. Isso é um princípio. Então, quando eu começo a relativizar muita coisa, então quem é que domina? Por exemplo, se a minha relação, sei lá, com o meu chefe lá, eu vou lá para o sindicato, tá bom, eu tenho que ir no sindicato, perfeito. Mas aí me falam lá um monte de coisa, não, esquece esse negócio de autoridade, você tem que ir lá e peitar o teu chefe. E a Bíblia diz que não é assim. O que eu faço? Eu vou seguir o carinha lá do sindicato, ou vou seguir a Bíblia que eu não posso ir contra a autoridade? E aí, o que eu faço? Né? Eu tenho que pedir sabedoria a Deus.
Não é que eu vou chegar e vou peitar você, um cara rebelde, né? Agora, eu tenho que realmente, meus irmãos, a gente tem que seguir a palavra de Deus, ela é que dá o norte. Então, quem vai dar o norte não é a teoria lá, não sei das quantas, que o fulano fez. Tudo bem, aquilo ali pode até nos dar uma ideia, até nos ajudar a alguma coisa. Mas, realmente, a palavra, a resposta final vem do Senhor, meus irmãos. Tá? Não é uma teoria, não é algo que está na moda. Não é isso que tem que mover as nossas vidas. Meus irmãos, em 1 Samuel, 1 Samuel 15, versículo 1. Primeira Samuel 15, versículo 1. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando esse subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Enfim, eu não vou ler todo o texto, né, mas eu queria... Vamos mais para o final aqui, que eu já vi que o texto é longo. Mas vamos aqui para o finalzinho, para o versículo... No versículo 22 desse mesmo capítulo. Então, o que aconteceu? Então, Deus, fazendo um resumo aqui, Deus falou para destruir tudo, e ele não fez assim. E o desfecho é o que nós vamos ler aqui no versículo 22. Aliás, vamos ler do 21, que ele termina justamente o que eu estou comentando aqui. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, quer dizer, aquilo que eles acharam que era melhor, né? Para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Quer dizer, eles pegaram lá uma sobra e falaram: vamos oferecer aqui um sacrifício a Deus. Agora, olha só a situação. Eles pegaram e não era para, assim, não era nem para eles, era para oferecer um sacrifício a Deus. E aí o que Samuel falou para eles aqui no versículo 22? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, meus irmãos, ali foi uma lição. Deus estava dizendo: olha só, eu quero obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso é muito sério, meus irmãos. E Deus falou: olha só, obedecer é melhor que sacrificar. Então, mesmo que, Senhor, mas isso aqui é para o Senhor. Cuidado. Então, muitas vezes a gente acha que está agradando a Deus de uma maneira particular nossa, e muitas vezes a gente está em desobediência. Então, essa questão da gente entender esse princípio da
autoridade da obediência, que são coisas que andam parelhas, andam juntas, tá? A coisa complica, meus irmãos. Então, são coisas que andam juntas, autoridade e obediência. E para que a autoridade ela se expresse, para que ela se materialize, para que ela se cumpra, para que ela se exerça, para que ela se exista, tem que haver submissão. Ou seja, se eu não reconheço que uma pessoa, qualquer pessoa, que tem um título, tem uma autoridade, se eu não reconheço, se eu não admito, né, se eu não considero que isso foi dado por Deus, eu estou quebrando um princípio. Quando eu estou fazendo ali, estou tirando uma pedrinha do muro. Então, a primeira coisa, quando eu falo autoridade, é autoridade espiritual, tá? Não é dizer assim, porque o fulano é autoritário. Não estou falando de o cara ser autoritário, não é isso. Não entenda assim. O que eu estou dizendo é o princípio espiritual de autoridade. Então, quando a gente assim, assume ou obedece a palavra de Deus, entende o princípio de autoridade e a gente admite que aquela autoridade ali foi colocada ali, está ali, pode ser o cara mais torpe que você imaginar, mas Deus permitiu que ele estivesse ali, isso Deus permitiu, ponto. Ele é a autoridade, sim, Deus permitiu que ele esteja naquela posição. E se é preciso que haja submissão, nós temos que ser submissos, sim. Isso é um princípio bíblico, tá? Agora, ser submisso não significa que a gente vai fazer tudo que a pessoa mandar você se atirar do penhasco, você vai se atirar do penhasco. Não estou falando isso, tá? Eu estou dizendo que uma coisa vem depois da outra. Então, a primeira coisa é a gente não tirar a pedrinha do lugar. Essa pedrinha chama-se princípio de autoridade. O que a gente vai fazer? Aí é o passo seguinte, tá? Então, vamos lá. Passo 1, passo 2, né? Tá? Então, o passo 1 é realmente considerar e reconhecer que existe o princípio de autoridade. E para isso acontecer, meus irmãos, parece simples, né? Mas o nosso ego, ele precisa ficar excluído. Então, não é o que me interessa ou o que me convém, é o que convém a Deus. E muitas vezes o que convém a Deus, eu não sei. Pode ser estranho, né? Mas eu não sei. Eu não sei. Você me pergunta, mas por que o chefe lá é um chato, não sei o quê? Não sei. Ele está ali. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um chute nele? Eu vou jogar ele pela janela? Eu vou maltratar? Eu vou fazer isso? Eu não sei. Por que ele está ali? Não tenho a mínima ideia. Sei lá, um dia acho que eu vou saber. Sei lá por quê. É para eu aprender. De repente, eu tenho que aprender uma lição. Por que Deus falou, vai lá e mata todo mundo? Não vou matar não, porque eu vou levar para Deus. Como é que eu vou matar aqui esse sacrifício perfeito? Que Deus é esse que não percebe? Eu sei mais que esse Deus. É assim? Quem sabe mais, né? Então, meus irmãos, o nosso ego, a nossa perfeição, né, digamos assim, ela tem que ser questionada. Isso é relativo. Isso é relativo. Nós somos relativos. Então, nós temos que reconhecer que o nosso relativismo é relativo. A palavra de Deus ela é absoluta. Agora, para isso, o nosso ego precisa ficar excluído, a nossa vontade, o nosso eu. E isso só ocorre, meus irmãos, quando a gente permite, a gente tem a nossa vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo assim que eu vou fazer porque eu vou fazer, eu sou tal. Não. Eu tenho que pedir que Deus faça isso em minha vida. Tem que ser um sacrifício o quê? Vivo, o quê? Santo e, o que mais? Agradável a Deus. Eu não tenho como trazer isso. Não adianta eu pegar uma galinha lá e sem querer ofender, né?
e matar uma galinha, ó, matei a galinha, pronto. Ou então, matei, tá bom, vou matar a ovelha, pronto. É isso? É isso? Então é o que Deus falou. O que agrada a Deus? É sacrifício? Não, Deus quer obediência, meus irmãos. Nós temos que aprender esta lição. Às vezes é uma lição dolorosa, mas nós temos que aprender isto. Isso vai contra o nosso ego. Quando Jesus orou lá no Getsemane, meus irmãos, ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu. Jesus chorou ali, mas se submeteu à vontade de Deus. As nossas ações, meus irmãos, elas têm que ser pautadas pela obediência. Então, pela nossa obediência a Deus. Quando você acorda, sei lá, você vai trabalhar, vai tomar café, enfim, né? Primeiramente você, sei lá, eu até agradeço a Deus, eu acordei, o que o Senhor quer de mim, né? Não sei. A gente tem que ver o que Deus quer da nossa vida, né? A gente tem N dúvidas, o que Deus quer de mim, né? Por quê? Eu não sei. Por que eu acordei hoje? Não sei. Amanhã eu vou acordar? Amém. Se Deus permitir, eu acordarei. Mas, meus irmãos, a gente tem que ter uma atitude digamos assim, de nos entregarmos a Deus. Então, a nossa vida tem que ser pautada por essa obediência, por essa entrega, e não pela nossa noção de certo e errado. Não estou dizendo que nós tenhamos que abdicar na noção de certo e errado, não é isso. Mas temos que priorizar realmente a noção final, a noção realmente completa e perfeita, vem da palavra de Deus. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Nós não temos a verdade final e absoluta para todas as coisas. Nós não temos. Então, meus irmãos, hoje em dia é triste, mas tudo é questionado. A família é questionada. Hoje se fala em modelos lá de família. Existem vários modelos de família. Tudo bem, até entendo. Tem pessoas que tiveram situações na sua casa, enfim, se separaram, ou enfim, uma condição de violência levou a que a mulher engravidasse, enfim. Ok, não estou falando disso, tá? Agora, dizer que dois homens formam uma família, será que formam? O que é família, né? Duas mulheres formam uma família, né? Quer dizer, aí fica assim, né? O que Deus fala aqui de família? O que Deus instituiu? Isso, então, é relativo, né? Eu vou rasgar a Bíblia porque agora dois homens são família, duas mulheres são família, né? É isso. Então, a gente tem que escolher, meus irmãos. Nós temos que escolher, né? O diabo está aí e as ideias estão sendo lançadas, as sementinhas, né? Então, a gente tem que realmente decidir, nós temos que refletir sobre tudo isso, né? Então, hoje em dia, por exemplo, os filhos questionam os seus pais, os colocam em questão. Não, você é velho, você não sabe usar o celular igual a mim, eu sou esperto aqui. Hoje em dia se fala, olha que gracinha, olha só como é que ele é rápido, né? É como se eu dissesse assim, eu sou burro, tá vendo? Ele é esperto, né? Agora, é claro que isso aqui é feito para ser fácil, né? E assim, a criança pega, aprende, ok, mas dizer que agora você manda em mim porque você sabe pilotar essa coisa aqui. É isso? Essa sociedade que a gente está querendo? Porque ele sabe usar o celular, ele é mais inteligente que eu. Grande ser inteligente, né? A gente está se submetendo a isso aqui, é isso? Esse é o nosso futuro, né? Então nós temos que escolher, meus irmãos. Hoje em dia se fala muito, a gente veio falando aqui, agora tem a inteligência artificial, né? Indústria 4.0, tem um monte de coisa aí que, de vez em quando, isso volta. Isso aí é para ganhar dinheiro,
Tá? Isso aí o pessoal muda, é igual moda, né? Muda a cor, né? Mas no final é para quê? Ó, dinheiro. Esse mundo é movido a dinheiro, né? Então, meus irmãos, nós não temos que entrar, né, nesse modernismo, né, ou nessa visão que é trazida para nós. Nós temos que levar a palavra de Deus a este mundo. Nós temos que mostrar algo diferente. Agora, se nós não sabemos, vamos orar, porque nós temos capacidade. E a Bíblia também tem capacidades para isso. Então depende de nós aqui, nós todos.